ndugu Mvungi naye asimame aje hapa mbele atupungie mkono, na njoo pia tuone, maana timu inakamilika sasa. Amen. Wengine ni wapendwa wetu, mratibu wetu Baba Marandu na mratibu msaidizi baba yetu, wote wapo hapa natumaini. Sasa wote tupo hapa kwa ajili ya kumsifu Mwenyezi Mungu, kujifunza ili tuelewe neno lake vizuri na tuliishi. Hivyo ni furaha kuwa na wapendwa wetu hawa. Mungu awabariki sana, awatie Roho wake Mtakatifu, awajaze yale ambayo watatumegea. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Sempre a rezar. Basi tusimame ili tusali. Baba, tunakushukuru kwa kutufikisha jioni hii. Tunakushukuru kwa ulinzi wako katika safari tangu wakufunzi wetu hawa walipotoka asubuhi na kuja hadi kufika hapa Tanga na sisi sote. Tunaomba Roho wako atawale katika eneo hili, atawale mawazo yetu, afungue mioyo yetu, tulipokee neno la uzima, neno litakalotoka kwa watumishi wako ambao wamewapa ujumbe, watuletee ujumbe huo kwa sifa na utukufu wako. Utubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amado povo da Tanzânia, Wapendwa wa Tanzania, é uma alegria imensa estar com vocês aqui essa tarde. ni furaha kubwa sana kuwa na nyie mchana huu. É um privilégio grande estar com vocês aqui. Ni nafasi nzuri sana ya kuwa hapa leo. Eu estive aqui, eu creio, 5 ou 6 anos atrás. Anaamini kwamba alikuwa hapa kama miaka 5 iliyopita. Eu sou Celso Deretti. Anaitwa Celso Deretti. Eu sou missionário da Arquidiocese de Florianópolis, Ni misionari kutoka jimbo kuu la Florianópolis, estado de Santa Catarina, lá no Brasil. mkoa wa Santa Catarina kule Brazil. E nós, para os que estão nos vendo aqui pela internet, estamos aqui na Diocese de Tanga, na Tanzânia, África. Kwa wale wanaoangalia kwenye internet anawaambia kwamba yuko hapa katika jimbo la Tanga hapa Tanzania. E aqui ao meu lado está Mônica Ndege, Pembeni mwake hapa anaitwa Monica Ndege, a nossa intérprete que fala Quireno, fala português. ambaye ndio mtafsiri wetu anayeongea Kireno. É uma princesa africana. Anasema kwamba ni malkia Mwafrika. Queridos irmãos, Ndugu zangu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. nauliza swali moja. O que acontece quando o povo de Deus se reúne na presença do Deus que ama o seu povo? Ni kitu gani kinachotokea wakati watu ambao Mungu anawapenda wanapokutana mbele ya Mungu? Acontecem maravilhas, Yanatokea mambo mazuri, acontecem milagres, yanatokea miujiza, acontecem prodígios, yanatokea malaika, acontecem coisas do céu. yanatokea mambo ya mbinguni. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Kama kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, a Bíblia está cheia de relatos da manifestação do poder de Deus para com o seu povo. Biblia imejaa na mambo mengi ya udhihirisho wa Mungu kwa watu wake. Amém? Amina. Mas quem é o povo de Deus hoje? Watu wa Mungu leo hii ni wakina nani? Somos nós, Ni sisi hapa. certo?
Sawa. O mesmo Deus que realizou prodígios ao longo de tantos séculos está aqui para realizar prodígios na sua vida. Huyo Mungu aliyejidhihirisha kwa watu miaka iliyopita, karne na karne, ndio huyo Mungu anayejidhihirisha leo mahali hapa. Então eu quero convidar você a ter uma fé expectante, Nataka anawaalika muwe na ile imani ya matumaini, que é dom carismático. ambapo ni karama nzuri sana. É a certeza de que Deus age em nossa vida. Ni uhakika kwamba Mungu atende katika maisha yetu. Se você, a Bíblia, Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Biblia inasema kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. E é sobre isso que eu vou falar nessa pregação. Na ndio ataongea kuhusu hicho katika mahubiri ya leo. Sobre o poder da fé. Kuhusu nguvu ya imani. A fé que traz à existência aquilo que nós esperamos. Imani ambayo inaleta yale yote ambayo tunatarajia. Lembre-se disso. Kumbuka hilo. Isso é muito importante. Kitu cha muhimu sana. A fé Imani traz à existência, inaleta yale mambo, ela realiza, anatekeleza ela materializa na anajidhihirisha, aquilo que nós esperamos. anajidhihirisha yale yote ambayo tunatarajia. Isso é o poder da fé. Hiyo ni nguvu ya imani. Algo que não existe ainda Kile kitu ambacho hakijaonekana bado, passa a existir lakini kinatokea pelo poder da fé. kwa nguvu ya imani. Amém? Amina. Olha só que maravilha. Angalia hapa kitu cha muhimu. Vamos tomar eu pergunto, quais realidades você gostaria que Deus trouxesse à existência na sua vida? Anauliza ni kitu gani wewe ambacho kimekuleta hapa ambacho ungependa kitokee katika maisha yako? Quais realidades que você gostaria que Deus trouxesse à existência aqui em Tanga? Ni kitu gani ambacho natamani Mungu angeleta au kingetokea hapa Tanga? Na sua família? Kwenye familia yako, Na sua igreja? kanisani kwako, Na Tanzânia? Tanzania, Na África? Na África. No mundo inteiro? dunia nzima, Na sua saúde? na afya yako, Nas suas finanças? na uchumi wako, No teu relacionamento com as outras pessoas? mahusiano yako na watu wengine, No teu trabalho? kazini kwako. Quais Ni realidades? mambo gani hayo nataka? Veja, irmãos, Naangalia ndugu zangu, a fé é algo maravilhoso. imani ni kitu kizuri sana. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Kwa ndio maana Biblia inasema kwamba bila imani ni ngumu sana kumpendeza Mungu. Vamos falar de um homem de grande fé, Tuongea kuhusu mtu mwenye imani kubwa, Davi. Daudi. 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 em diante. Samueli, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 kuanzia aya ya kwanza. Aqui fala de um episódio muito difícil na vida de Davi. Hapo inaongea kuhusu tukio gumu sana katika maisha ya Daudi. Tendo Davi e seus homens chegado a Ciceleg ao terceiro dia com sua tropa, tinham os amalecitas feito uma incursão no Negueb em Ciceleg, ferindo e incendiando a cidade. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Sikilagi siku ya tatu, hao Waamaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Sikilagi, nao wameupiga Sikilagi na kuuchoma moto. Haviam tomado as mulheres e todos os que ali se achavam, desde o menor até o maior. Não mataram ninguém, mas levaram todos cativos para a sua terra. Nao wakawachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Davi e seus homens, ao chegarem, encontraram a cidade incendiada e suas mulheres, filhos e filhas levadas cativos. Basi Daudi na watu wake walipofikia mji, tazama, ulikuwa umechoma moto, na wake zao na watoto wao, waume kwa wake, wamechukuliwa mateka. Por isso choraram até não mais poder. As duas mulheres de Davi, Aquinoã e Jezrael, e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal, estavam também presas. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti na kulia,
hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Davi afligiu-se em extremo porque os seus queriam apedrejá-lo, estando todos amargurados por causa da perda de seus filhos e filhas. Nitaanza mstari wa 5. Na hawa wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Alihoamu na Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali na Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote waliosononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Mas Davi se reconfortou no Senhor seu Deus. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu E wake. disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque: traze-me o éfode. Abiatar trouxe-lhe o éfode. Davi consultou o Senhor: devo perseguir essa gente? Vou alcançá-la? Persegue-os, respondeu o Senhor. Tu os alcançarás certamente e os vencerá. Mstari wa 7. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kuwa hakika utawapata, nawe hukosi, utawaponya wote. Agora preste atenção no versículo 9. Sasa sikiliza kwa makini mstari wa Esse 9. versículo é chave para nós. Huu mstari ni kama ufunguo kwetu wote. Davi pôs-se em marcha. Davi se colocou em marcha com os 600 homens de sua tropa e chegaram à torrente de Besor, onde ficaram os que já estavam esgotados. Basi Daudi akaenda, yeye na wale watu 600 walikuwa pamoja naye, nao wakaifikiria kijito Besori, ambapo wake walioachwa nyuma walikaa. Davi prosseguiu a perseguição com 400 homens, pois 200 tinham ficado para trás, estando por demais cansados para poderem atravessar a torrente de Besor. É o versículo 10. Mstari wa 10. Lakini Daudi akakaza kufuata, yeye na watu 400, kwa maana watu 200 walikaa nyuma, ambao walitaka kuzimia, hata hawakuweza kulivuka hicho kijito Besori. Amém. Amina. Essa é a palavra da nossa salvação. Hili ni neno la Bwana. Tunashukuru Mungu. Queridos, Wapendwa, veja, Davi estava enfrentando uma situação muito difícil. ona kwamba Daudi hapa alikuwa anakutana na hali ngumu sana. Aqui diz que ele afligiu-se, sofreu ao extremo. Anaonekana kwamba hapa kulikuwa na mateso makubwa sana. E todo mundo em volta deles estavam chorando. Kila mtu aliyemzunguka alikuwa analia. Primeira coisa, há situações da nossa vida que de fato nos afligem muito. Kitu cha kwanza ni kwamba kuna hali katika maisha yetu yanatutesa sana. O mundo não é um parque de diversões. Dunia sio mahali pa watu kujiburudisha. O mundo não é uma Disneylândia, Disney World, lá nos Estados Unidos. É um parque de diversão, né? Dunia sio mahali ambapo kama kule Marekani kuna sehemu watu wanaenda kuburudika. Não, o mundo é um campo de batalha entre o bem e o mal. Dunia ni kama uwanja mapambano kati ya mema na mabaya. A Bíblia, o catecismo da igreja diz que a vida do homem sobre a terra é um árduo combate. Katekisimu ya Katoliki inasema kwamba É um combate duro, feroz. kwamba maisha ya mwanadamu ni vita kali sana. Nós temos 3 inimigos Tuna maadui watatu contra quem nós combatemos e que combatem contra nós. ambao wanapambana na sisi tunapambana nao. 3 inimigos contra quem nós combatemos, lutamos e que combatem contra nós. Adui watatu ambao
wanapambana na sisi tunapambana nao. O inimigo dentro de nós, Ni adui ndani yetu, o inimigo à nossa volta adui ambaye ametuzunguka, e o inimigo acima de nós. na adui aliyeko juu yetu. O inimigo dentro de nós é a concupiscência. Concupiscência. É a inclinação que eu tenho para o pecado. Aham. Adui aliyeko ndani yetu ni yule ambaye anakusababisha au anatusababisha tunatenda dhambi. Todos nós sabemos como isso é uma realidade dentro de Na nós. sisi tunajua kwamba huo ni ukweli katika maisha yetu. Talvez você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Inawezekana wewe uko hapa nasikiliza neno la Mungu, mas o teu olho está olhando para alguém lakini jicho lako linamwangalia mtu hapa e pensando, na kufikiria como é que eu vou levar esta mulher para a cama? kama wewe ni mwanaume, unawaza kwamba huyu mwanamke nawezaje kumchukua pale chumbani kwangu, kitandani kwangu. Ou então você olha para um homem e fala, como é que eu vou seduzir este homem? Au kama wewe ni mwanamke unasemaje, hivi huyu mwanaume naweza kumpatapataje? Talvez você está pensando, tomara que termine logo para mim ir lá para o bar, tomar umas 5 cervejas. Inawezekana huko hapa, lakini unasema kwamba hii kongamano leo litaisha saa ngapi? Nataka nikitoka hapa niende pale nikanywa hata bia zangu 5. Talvez você se confessou ontem e hoje você já caiu no mesmo pecado. Inawezekana jana ulienda kuungama, lakini leo umeanguka kwenye dhambi ile ile. Isto é a concupiscência, essa inclinação que temos para o pecado. Kwa hiyo ndio ile adui tuliye naye ambaye anatufanya tunatenda dhambi. O que o pé de limão, que fruta o pé de limão dá? Ni nini ambacho kwa mfano ukiotesha mche wa limao, mche wa limao unazaa kitu gani? Dá limão. Lazima unazaa limao. Eu pergunto, nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Anauliza kwamba sisi ni wadhambi kwa sababu tumetenda dhambi au tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wadhambi? Não, Swali. nós pecamos porque somos pecadores. Tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wadhambi. Porque nós temos uma natureza humana ferida pelo pecado. Kwa sababu tuna asili yetu ambayo imejeruhiwa kwa sababu ya dhambi. A nossa natureza humana, ela é fraca. Asili ya binadamu ni dhaifu sana. É por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ndio maana Yesu alisema kwamba kesha na kuomba usianguke katika dhambi. E a Bíblia diz também, quem está de pé, cuidado para não cair. Opa! Na Biblia inasema kwamba jihadhari, usifikiri kwamba umesimama usije ukaanguka. Viu? Tem que ter cuidado. Lazima ujihadhari. Você está de pé aqui. Uko hapa Mas umesimama. há muita gente que tropeça e cai. Kuna watu wengi ambao wanaanguka, wanajikwaa na kuanguka. A gente conhece pessoas que eram exemplos na igreja e acabaram caindo. Tunajua watu ambao walikuwa muhimu sana, wa juu sana katika kanisa, lakini wameanguka. São Francisco de Assis dizia, já com grau de santidade muito grande, ele dizia que eu ainda posso me perder. Mtakatifu Francisco ambaye ni mtakatifu mkubwa sana tunamjua, mara nyingi alikuwa anasema kwamba mimi naogopa, naweza hata mimi nikaanguka. Então veja, o inimigo dentro de nós. Angalia adui aliyepo ndani mwetu. Agora temos o inimigo à nossa volta. Sasa kuna wale maadui ambao wametuzunguka. É o mundo, Dunia, não a criação. sio viumbe. Não, a Tanzânia é um país lindíssimo. Tanzania ni nchi nzuri sana. Os parques nacionais mais lindos do mundo estão aqui. Tuna mbuga za wanyama nzuri sana hapa. E o povo mais lindo do mundo está aqui também. Na watu wake ni wazuri sana, wako hapa pia. Amina? Amina. Então, o mundo é a mentalidade do mundo. A mentalidade de pecado do mundo. A dunia ina yale mawazo au mitazamo ambayo inaelekeza kwenye dhambi. É a maneira como o mundo se comporta. Ni namna ambavyo dunia inajiweka. É as ideias que o mundo defende. Mawazo ambayo dunia inatetea. É um mundo que declarou a morte de Deus. Ni dunia ambayo imetangaza kifo cha Mungu. É um mundo que não respeita mais Deus. Ni dunia ambayo hamheshimu Mungu tena. É um mundo, por exemplo, aqui na Tanzânia já entraram as novelas brasileiras. Kwa mfano hapa Tanzania sasa hivi watu wanaangalia tamthilia
zingine za kutoka Brazil. São novelas nojentas. Hizi novela tunazoangalia au hizo tamthilia ni mbaya sana. Porco que está na lama é mais limpo do que uma novela dessas. Nguruwe ambaye iko kwenye matope, nisikilize vizuri. Nguruwe ambaye iko kwenye matope ni msafi zaidi kuliko sisi tunaoangalia zile tamthilia. Porque essas novelas ensinam tudo de errado. Kwa sababu zile tamthilia zinafundisha mambo mabaya sana. Adultério, uzinzi, perversão dos sexos, mambo ya ngono, roubo, wizi, falsas religiões, dini za uongo, orgias, chuki, toda espécie de pecado. Mambo yote ya kidani. E quem é que assiste essas novelas? Nani anaangalia hizo tamthilia kati yetu? São os anjos? Ni malaika? São os peixes do mar? Ni samaki hapo mtoni wa baharini? Não. Hapana. São os católicos. Ni Wakatoliki sisi hawa ndio tunaziangalia. Veja, irmãos, cuidado. Angalia ndugu zangu. Tá cheio de gente perversa. Kuna watu wamekaa ambao wako tayari kutuangamiza. São Pedro diz, olha, afastai-vos dessa geração perversa. Não se misture com essa geração perversa, São Pedro diz. Mtakatifu Petro anasema, wakubali wake anasema kwamba jitenge na hao watu wabaya. Esse é o mundo. É o mundo que defende o aborto. Dunia ambayo inatetea utoaji wa mimba. Hoje é o mundo que exalta as drogas, exalta o alcoolismo. Sasa siku hizi dunia inainua au inabariki ulevi, inabariki madawa ya kulevya, inabariki. No mundo inteiro, cada família hoje tem um alcoólatra. Katika dunia ya leo karibu kila familia ina mlevi. É muito triste. Ni kitu cha huzuni sana. O divórcio, watu wameachana, talaka. o ateísmo prático, o ateísmo, ateísmo. Watu ambao hata hawana Mungu tena wala hawaamini Mungu kama yupo. Tudo isso vem da mentalidade do mundo. Yote hayo yanaletwa na mitazamo ya kidunia. Cuidado, irmão. Cuidado com o que você assiste. Angalia kile unachokiangalia kwenye TV. E nós temos um inimigo acima de nós, Tuna adui mwingine ambaye yuko juu yetu, que é o demônio, ambaye ni shetani, que é o coisa ruim, ambaye ni mbaya sana, que é o chifrudo. ambaye kama vile ana mapembe. Jesus diz que o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Yesu alisema kwamba mwivi huja ili auwe, aharibu na kuchinja. Ndio. Lá no Brasil tinha um pregador muito famoso. Kule Brasil kulikuwa na mhubiri mmoja anayejulikana sana. Um homem muito conhecido. Alikuwa anajulikana sana. Era escritor. Alikuwa mwandishi. Era um grande pregador. Alikuwa mhubiri mkubwa sana. Trabalhava numa universidade. Alikuwa anafanya kazi kwenye chuo kikuu kimoja kule. Mas ele tinha uma fraqueza. Lakini alikuwa na udhaifu. Ele gostava de homens. Alikuwa anapenda wanaume wenzake. E um dia na internet ele contratou um homem para fazer sexo com ele. Siku moja kupitia mtandao akampata kijana kwa ajili ya kufanya ngono naye. E ele teve que pagar aquele homem. Mas aquele homem pediu, eu quero mais dinheiro. Eu quero o carro. E ele não deu. Aquele homem pegou uma faca e matou aquele pregador. Foi um escândalo geral. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Não basta começar bem. Tem que terminar bem. A Bíblia diz, Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Eu te darei a coroa da vida. Irmãos, nós ainda podemos nos perder.
Sisi tunaweza bado tukapotea. É preciso fidelidade até a morte. Ndio maana tunahitaji uaminifu mpaka kufa. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa mwaminifu na mtiifu mpaka kufa. E morte de cruz. Na akafa kifo cha msalaba. E morte de cruz. Kifo cha msalaba. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ndio maana Mungu akamuinua. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Jina linalozidi majina yote. Amém? Amém. Para que ao nome de Jesus Ili kwamba kwa jina la Yesu todo joelho se dobre kila goti lipigwe no céu, mbinguni, na terra na duniani, e nos infernos, na kuzimu, e toda língua confesse, na kila ulimi ukiri para a glória de Deus Pai, kwa utukufu wa Mungu Baba que Jesus Cristo é o Senhor. kwamba Yesu ni Bwana. Amém? Amina. Irmãos, Ndugu zangu, fé. imani. Fé. Olha só, falei dos 3 inimigos, certo? Ameongea kuhusu adui watatu, si ndio? Si ndio? 3 inimigos. Adui watatu. Para vencer esses 3 inimigos, Ili uweze kuwashinda waadui watatu, nós temos uma obediência, uma arma muito poderosa. tuna silaha moja yenye nguvu sana, Chama-se obediência. inaitwa utii. O catecismo da igreja diz que aquilo que Eva amarrou pela incredulidade, Maria desamarrou pela fé. A katekisimu ya Katoliki nasema kwamba kila ambacho Eva alikifunga, Maria alikifungua Pela fé. kwa imani. E Maria ela é conhecida pela obediência. Maria anafahamika kwa utii aliokuwa nao. Ela todo dia repetia o seu sim a Deus. Yeye kila siku alikuwa anarudia ndio kwa Bwana. Diante de qualquer contrariedade, dificuldade, ela repetia o seu sim a Deus. Hata alipopambana na mambo mazito magumu, alisema ndio Bwana. Por isso que hoje ela é a rainha dos céus e da terra. Ndio maana yeye ni malkia wa mbingu na dunia. Amém? Amina. Aqui, irmãos, olha Davi. Hebu angalia kuhusu Daudi tena. Havia os que estavam em volta de Davi ficavam chorando, murmurando, lamentando. Wale watu walikuwa wanamzunguka Daudi walikuwa wanalia, wanaomboleza. E é isso que o diabo quer fazer conosco. Na hicho ndicho ambacho shetani anataka kufanya kwetu sisi. Que diante dos problemas a gente se revolte contra Deus. Kwamba mbele ya matatizo tunayokutana nayo tumpinge Mungu. Diante de uma doença a gente abandone a Deus. Tukipata magonjwa basi tumkimbie Mungu. Há muita gente que quando está doente vai num feiticeiro. Watu wengi wanapougua wanaenda kwa waganga. Porque não crê mais no poder de Deus. Kwa sababu hawataki tena nguvu za Mungu. Não crê mais no poder da Eucaristia. Hawataki tena nguvu za Ekaristi Takatifu. Não crê mais no poder do Santo Terço. Hawataki tena nguvu ya Rozari Takatifu. Não crê mais no poder do jejum. Hawataki tena nguvu ya kufunga. Irmãos, não crê mais no poder da oração. Hawataki tena nguvu ya sala. Aí facilmente vai num feiticeiro. Kwa hiyo kirahisi anaona aende tu kwa mganga. Outros blasfemam contra Deus. Wengine hata wanamtukana Mungu. Quando as coisas não saem como eles querem. Kwa sababu mambo hayaendi jinsi wanavyotaka. Amaldiçoam a Deus. Anamtukana Mungu. Blasfemam contra Deus. Anaamua kumwacha Mungu. E acabam se entregando até ao satanismo. Kwa hiyo mwisho anaishia kuwa mtu wa shetani. Eu ouvi aqui que existe aqui em Tanga um grupo de jovens Wasikia kwamba hapa Tanga kuna kundi la vijana que se chama Filhos de Satanás. wanaoita wana wa shetani. Watoto wa Ibilisi. Terrível. Mbaya sana, hiyo inatisha. Eles não sabem que o diabo é o pai da mentira. Hawajui kwamba shetani ni baba wa uongo. E que ele vem só para destruir. Kwamba amekuja kwa ajili ya kuharibu. Como é que podemos fazer um acordo com alguém que quer nos destruir? Sasa unafanyaje agano na mtu ambaye anataka kukuangamiza? Romanos 8 diz que aquele que não poupou seu próprio filho, Kitabu cha Warumi kinasema kwamba aquele que não poupou seu, to spare, né? Spare, poupar, que não
Vamos ler, Romanos 8:32. Tusome Warumi, fungua Warumi, Romanos 8:32. Warumi 8. Uhum. Fungua Warumi 8. Romanos 8. Warumi 8 fungua. 32. Warumi 8 mstari wa 32. Vamos ler a partir do 31, Mônica. 31. Warumi 8 kuanzia mstari wa 31. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, quem será contra nós? ni nani aliye juu yetu? Aquele que não poupou seu próprio filho, Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, mas que por todos nós o entregou. bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Atakosaje kukirimia na mambo yote pamoja naye? Você crê nisso? Mnaamini katika hilo? Crê nisso? Mnaamini katika hilo? Ou você acha que isso é bom demais para ser verdade? Unaamini kwamba ni kweli? Irmãos, para Deus não há nada impossível. Wapendwa wangu, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Yohana 3 mstari wa 16 neno anasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminie awe na uzima wa milele. Amina. Então Deus, ele não é mentiroso. Kwa hiyo Mungu sio muongo. Deus não mente, irmão. Mungu hasemi uongo. A nossa fé Imani yetu é a coisa mais maravilhosa do mundo, por quê? ni kitu kizuri sana katika dunia. Kwa nini? Porque nós colocamos a nossa fé em alguém que não mente. Kwa sababu sisi tumeweka imani yetu kwa yule ambaye hasemi uongo. Se você se colocar em marcha, se você se pôr em marcha, é como um soldado começa a ir para a batalha, né? Kwa hiyo kama wewe ukianza kuandamana, porque aqui diz que Davi se pôs em marcha. Kwa sababu anasema hapo kwamba Daudi akaandamana au akaongozana na wale watu. Ele ouviu a Deus. Akamsikia Mungu. Devo persegui-los ou não? Devo ir atrás dos ladrões ou não? Davi perguntou para Deus. Daudi akamuuliza Mungu, ni wafuate hawa au hapana? Deus disse, vai, tu vai vencê-los. Mungu akamwambia, nenda na utawashinda. Mas Davi poderia ter duvidado de Deus. Lakini Daudi angeweza hata kumtilia mashaka Mungu. Pensado, não, mas eles são muitos. Lakini angesema kwamba hao ni jeshi kubwa sana. São muito perigosos. Ni watu hatari sana. Eles podem nos matar. Anasema wanaweza kutuua. Vamos ficar por aqui. Atuachie hapa. Não, mas ele se pôs em marcha. Lakini Daudi akamfuata. Ele fez o que Deus ordenou. Akafanya kile Mungu alicho. Irmãos, quando você faz o que Deus te manda, ndugu zangu, unapofanya kile Mungu ameamuru, milagres acontecem. Miujiza hutokea. Maravilhas acontecem. Mambo mazuri hutokea. Coisas lindas acontecem. Mambo mazuri zaidi hutokea. Aqui que está o segredo. Hapa ndio siri iko hapa. Obediência à voz de Deus. Utii au kutii sauti ya Mungu. Isto é fé, meus irmãos. Hiyo ndio jibu hilo. Isto é fé. Hiyo ni E imani. o mais lindo de tudo, hiyo ni imani nzuri kuliko kile. Quando você se põe em marcha, unapoanza kufuata kile Mungu alichokwambia, Deus ele dá os meios para que a promessa dele se realize. Mungu anakupa njia ambapo ahadi zake atazitimiza. Se a gente continuar a leitura aqui, o que aconteceu? Lembre que os amalecitas tinham roubado as mulheres, os filhos e levado para longe. Kwenye ile somo nasikia kwamba Daudi walikuwa wake zao na watoto walikuwa wamechukuliwa wote na wamepelekwa mbali. E Davi escutou a Deus. Kwa hiyo Daudi akamsikiliza Mungu. Deus mandou ele ir persegui-los. Mungu akamwambia wafuate. Garantiu que a vitória seria de Davi. Akamthibitishia kwamba ushindi uko juu yake. E Davi se pôs em marcha. Na Daudi akaandamana akaenda. Amém? Amina. E no meio do caminho Davi encontrou um homem. Na akiwa njiani Daudi akutana na yule mtu. Este homem era
fazia parte do grupo dos bandidos. Na yule mtu alikuwa ni mmoja wa wale watu wale wanyang'anyi wale, E ele foi abandonado porque estava doente. na alikuwa ameachwa njiani kwa sababu aliugua. E Davi tratou ele bem. Kwa hiyo Daudi akamhudumia vizuri. E aquele homem mostrou para Davi onde os bandidos estavam escondidos. Kwa hiyo Daudi, yule mtu akamwonyesha Daudi wale watu walipokuwa wale maadui. Amém? Amém. Então veja, quando você se põe em marcha, Kwa hiyo unapoanza kufuata, Deus ele vai cuidar de levar você até a realização da promessa. kwa hiyo Mungu atakulinda, atakuongoza, atakuonyesha na kutimiza ahadi yake. Ele vai dirigir você. Atakuongoza, atakuonyesha. Ele vai colocar pessoas na sua vida. Atakuletea watu katika maisha yako. Pessoas que vão te ajudar. Watu ambao watakusaidia. Ele vai te dar ideias. Atakupa mawazo. Vai te dar criatividade. Atakupa ubunifu. Vai te dar inventividade. Atakupa vitu vya kufanya. Vai te dar coragem. Atakutia moyo. Irmãos, veja, então, mas se Davi tivesse ficado ali parado, Lakini kama Daudi angekuwa amesimama tu pale, chorando, analia, lamentando, anaomboleza, essa passagem não estaria aqui na Bíblia. hii kipengele hapa kisingekuwepo leo kwenye Biblia. Amém? Amina. Queridos, e veja, e Davi saiu com 600 soldados, Daudi aliondoka na askari 600, mas 200 abandonaram no meio do caminho. lakini 200 wakamtoroka hapo njiani. Muitas vezes as pessoas à tua volta vão te abandonar, Mara nyingi kuna watu waliokuzunguka watakutoroka, watakuacha. mas você deve ser fiel àquilo que Deus falou para você. Lakini kuwa mwaminifu kwa kile ambacho Mungu amekuambia. Amém? Amina. Talvez um jovem é chamado para ser padre. Inawezekana hapa kuna kijana ameitwa kuwa padre. E talvez Deus chama um jovem para ser papa no meio de nós. Inawezekana Mungu anaita kijana hapa baadaye aje kuwa papa. Mas aí tem aqueles que começam a abandonar a ideia. Lakini kuna wale ambao baadaye wanapotezea mawazo yao. Os que começam a criticar. Wanaanza kumtania na kumwambia hicho kitu. Aí falam para o jovem assim: Alafu anamwambia kijana hivi. mas padre não pode casar. Anamwambia hivi, unataka kuwa padre? Padre hawaoi. Padre não pode ter mulher. Mapadre hawezi kuwa na msichana. E às vezes o jovem dá ouvidos Na vijana wanasikiliza. e estraga o plano de Deus. Kwa hiyo anaharibu ule mpango wa Mungu. Então não dê ouvidos às pessoas. Kwa hiyo msiwasikilize sana watu. A Bíblia diz que só Deus é verdadeiro. Neno la Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu tu ndio kweli. Romanos capítulo 3, aqui ó, Romanos 3 fala assim, Romanos 3, 4. Hebu fungua Warumi 3 aya 8. Tatu ayanane. Romanos 3, 4. Warumi 3:4. Mstari wa 4. Stari wanini. Mstari wa 4. Warumi sura ya 3 mstari wa 4. De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz e todo homem como mentiroso. Hasha, Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu muongo. Amina? Amina. Então não seja discípulo do pecado dos outros. Kwa hiyo sio mfuasi wa dhambi za watu wengine. Eu venho muito para a África fazer missões. Nakuja mara nyingi hapa Afrika kufanya mission. Já é a 14ª vez que eu venho para. Ni mara 14 nakuja. E houve uma época que caíram uns aviões ali, uns 2 aviões caíram. Kuna wakati kuna ndege zilianguka hapa Tanzania. E aí eles disseram: "Ô Celso, você não está vendo quantos aviões estão caindo?" Wakamwambia hivi, sasa Celso, huoni ndege ni ngapi zinazoanguka kule unakoenda wewe? Eu falei: "Mas a palavra de Deus, caiam 1000 à minha esquerda e 10.000 ao meu lado, eu não serei atingido." Anasema kwamba neno la Mungu akamwambia kwamba neno la Mungu linasema wanaweza kuwa 10,000 mkono wa kulia na 1000 mkono wa kushoto, lakini mimi sitaliacha neno la Mungu. Amina. Irmãos, Ndugu zangu, e se eu morrer aqui em missão, kama mimi nikifia hapa kwenye huduma, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo.
atafurahia sana kwa mtu wa furaha sana. Jesus fala assim: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Kwa sababu Yesu anasema kwamba ukitaka kuokoa maisha yako uyapoteze. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho vai salvá-la. Lakini atakayepoteza maisha yake kwa ajili ya mimi na Injili ataokoka. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ina maana gani mtu kumiliki dunia nzima lakini akapoteza roho yake? Amém? Amina. Alguém pode me matar aqui? Mtu anaweza kuniamua kuniua. Não aqui, mas em qualquer lugar. Inawezekana unasema hata mtu akaamua kumuua. Mas Jesus diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo Yesu anasema kwamba usiogope wale ambao wanaua mwili. e não podem fazer mais Na nada. hawezi kufanya zaidi ya hapo. Tenham medo daquele que depois de matar pode lançar no inferno. Lakini muogope yule ambaye anaweza kukuua baadaye kukutupa kwenye moto wa milele. São Paulo diz: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. São Paulo diz: viver para mim é Cristo. Paulo anasema kwamba kuishi kwangu ni Kristo na kufa E morrer para mim é lucro, é ganho. na kufa kwangu ni faida. O que é importante, irmãos, Cha muhimu hapa ndugu yangu é que nós vivamos uma vida de santidade. kwamba tuishi maisha matakatifu. E que a melhor morte, irmão, Kwamba kifo kizuri ndugu zangu é a morte que nós teremos fazendo a vontade de Deus. ni kifo kile ambacho kinatupata wakati tunafanya au tunatekeleza mapenzi ya Mungu. Se você morrer fazendo a vontade de Deus, Ukifa huku ukitekeleza mapenzi ya Mungu, será o dia mais feliz da sua vida. itakuwa ni siku nzuri sana katika maisha Porque yako. tu verás a glória de Kwa Deus. sababu utaona utukufu wa Mungu. Tu verás a glória de Deus. Utaona utukufu wa Mungu. Veja só o que aconteceu no final lá com o Davi. Angalia kilichotokea mwisho hapo kwa Daudi. Davi recuperou todas as suas mulheres, os seus filhos, Daudi akaweza kuwaokoa wake zake na watoto wake wote, e ainda se apoderaram da posse dos bandidos. na bado akawa amewateka wale watu wabaya walikuwa wamewateka wake zake. Amém? Amina. Irmãos, Ndugu zangu, sabe o que está faltando para nós? unajua nini kinapungua katika maisha yetu? Está faltando fé. Inakosekana imani. Está faltando fé. Inakosekana imani. O mundo hoje, há muitas pessoas murmurando, Dunia ya leo watu wengi wanalalamika, esperando que aconteça algo. wanasubiri mambo yatokee. Dentro da igreja, há muitas pessoas esperando que algo aconteça. Ndani ya kanisa watu wanasubiria kwamba kitu fulani kitokee. Porque se o bispo fizer aquilo, daí vai mudar. Watu wanasema labda askofu akifanya hivi mambo yatabadilika. Se o padre fizer aquilo, então vai mudar. Kama padre akifanya hivi mambo yatabadilika. Não, irmão. Sio hivyo. Você tem que fazer a mudança acontecer. Wewe mwenyewe fanya mabadiliko yatokee. Você tem que fazer a mudança acontecer. Wewe fanya mabadiliko E yatokee. quando as pessoas olharem para aquilo que você está fazendo, Kwani watu watakapoona kile wanachokifanya eles vão mudar. na wao watabadilika. Eles vão se apaixonar pelo teu testemunho. Watapenda ushuhuda wako. Por isso, comece por você. Kwa hiyo anza na wewe. Comece pela mudança em você. Anza mabadiliko ndani yako wewe mwenyewe. Deus trouxe você aqui para quê, irmão? Para que Deus trouxe você nesse Kwa nini congresso? Mungu amewaleta wote hapa leo? Para transformar você. Kwa sababu Mungu anataka kukubadilisha. Para abandonar a maneira antiga de pensar. Kuacha namna ya zamani ya kufikiri. Para não ficar, conforme diz aqui Romanos capítulo 8, fala assim, Romanos 8. Tukienda kwenye Warumi sura ya 8. Romanos 8, capítulo 1, fala assim. Não, Romanos 12 primeiro, desculpa. Warumi 12 fungua. Romanos 12. Warumi 12. De um em diante fala. Kuanzia mstari wa Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, A oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Não vos conformeis com este mundo, Wala msifuate namna ya dunia hii, mas transformai-vos
pela renovação do vosso espírito, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua katika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. mpate kujua katika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amina? Amina. Irmãos, eu pergunto, estamos levando a fé, Ndugu zangu, nauliza hivi, fé é obediência à palavra de Deus. nasema kwamba imani ni kumtii Mungu. A maioria dos católicos nem sequer tem a Bíblia. Wakatoliki wengi hawataki wala hawana hata Biblia, Não tem nem, não lê a palavra. hawasomi neno. Mas o que é a Bíblia? Yaani Biblia ni nini? A Bíblia não é um livro que fala de Deus. Biblia sio kitabu kinachoongea juu ya Mungu. Livros que falam de Deus existem aos milhões mundo afora. Vitabu vinavyoongea kuhusu Mungu viko vingi, mamilioni ya vitabu yaliyoandikwa. Tudo que é seita fala de Deus. Kila madhehebu, kila dini huko inaongea kuhusu Mungu. Tudo que é falsa doutrina fala de Deus. Hata wale waongo wanaongea kuhusu Mungu. Mas a Bíblia não é um livro que fala de Deus. Lakini Biblia sio kitabu kinachoongea kuhusu Mungu. A Bíblia é o próprio Deus falando para cada um de nós. Lakini Biblia ni Mungu mwenyewe anaongea A nasi. Bíblia é uma pessoa. Biblia ni mtu. A Bíblia é uma pessoa. Biblia ni mtu. É Deus falando para você. Mungu anaongea na wewe. A religião católica Kanisa Katoliki não é a religião do livro, sio dini ya vitabu. é a religião da palavra. Ni dini ya neno. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Neno la Bwana akajifunua. É o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Neno akajifanya mtu. Nasema kwa Kiswahili jamani. Neno la Bwana akajifanya mtu akakaa kwetu. Neno akajifanya mtu akakaa kwetu. Irmãos, a Igreja Católica não é a religião da cruz. Kanisa Katoliki sio dini ya msalaba. É a religião do poder da cruz. Ni dini ya nguvu ya msalaba. Amina? Amina. Porque cruz Kwa sababu msalaba todo mundo usa kila mtu anatumia para crucificar as pessoas. ili Até hoje eles crucificam as pessoas. mpaka leo bado anasulubisha watu. Não, mas a religião católica é a religião do poder da cruz. Lakini dini ya Katoliki ni dini ya nguvu ya Mungu. Por isso que São Paulo diz: Ndio maana Paulo anasema a minha fé, imani yangu, a minha fé está em Cristo Jesus. imani yangu iko katika Yesu Kristo. E pela minha fé em Jesus, Na katika imani yangu kwa Yesu, eu estou crucificado para o mundo nami nimesulubiwa katika dunia. e o mundo está crucificado para mim. Na umundu umesulubiwa kwangu. Amém? Amém, irmãos? Veja, fé, Angalia imani. ela é morte, Ah, é sacrifício. imani ni Toda fé exige sacrifício. kila imani inataka utoe sadaka. E todo sacrifício exige morte. Kila sadaka inahitaji kifo. Todo sacrifício exige morte. Kila sadaka inahitaji kifo. Por exemplo, as irmãs que estão aqui, Kwa mfano watawa walioko hapa, os padres que estão aqui, mapadri walioko hapa, tiveram que morrer para o mais forte instinto do ser humano, ilikuwa wafie miili yao, yani zile asili ya mwanadamu, que é o instinto da reprodução. hasa katika uzazi. Isso é algo muito grande, Ni kitu kigumu sana, algo muito grande. kitu kigumu sana. Para você vir aqui, você teve que sacrificar algo. Hata wewe kuweza kuja hapa lazima umetoa sadaka kwa ajili ya kitu fulani. Você teve que morrer para a tua vontade própria. Lazima ufe kwa ajili ya mapenzi yako mwenyewe. Por isso, o que a fé opera em nós? Kwa hiyo imani inafanya nini katika maisha yetu? A fé faz com que a minha humana vontade se conforme à divina vontade de Deus. Kwa hiyo imani inanifanya mimi ni yale mapenzi yangu yafanane na mapenzi ya Mungu. Amina? Amina. Irmãos, eu sou missionário Yaani missionário em tempo integral.
wa kujitegemea. Mas todos os dias vem na minha mente ideias de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de satisfazer prazer. Kila siku anakuwa anaota, anatamani, anapata pesa, anataka asafiri. Daí vem às vezes, por que você não se torna um grande empresário? Wakati mwingine mawazo anamwambia, kwa nini usiwe mtu mkubwa sana mwenye pesa nyingi? Por que você não vai ser ator de cinema? Kwa nini usiwe wale wacheza sinema wakubwa? Por que você não abre uma revista pornográfica para vender? Kwa nini wewe usifungue kama kampuni hivi ambayo inaonyesha mambo ya ngono? E essas ideias vêm, elas vêm. E ali você tem que dizer, diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Kwa hiyo mawazo yanapokuja kama hayo, wewe lazima uyashinde. Mas a fé, ou a gente vive ou a gente perde. Kwa hiyo kwa imani ni kwamba uishi ile imani au poteze ile imani. Cuidado, meus irmãos. Angalia ndugu yangu. Olha, a fé ou a gente vive ela ou a gente perde. Kwa hiyo imani ni kwamba wewe uishi ile imani au upoteze ile imani. E o que a gente perde quando a gente perde a fé? Kwa hiyo inatokea nini tunapopoteza imani? Então, por exemplo, o meu celular que está gravando aqui. Kwa mfano sasa simu yake hapo iko inaturekodi. Se eu perder o celular, Akipoteza ile simu, eu perco as minhas fotos, atapoteza picha zake, os meus aplicativos, mafundisho yake, as minhas músicas, muziki yake, as minhas conversas que estão ali, na kila kitu ambacho ameweka hapo. tudo que está ali. Kila kitu ambacho ameweka hapo. Se você perde a fé, Ukipoteza imani, a pessoa perde tudo aquilo que a fé nos assegura. kwa hiyo unapoteza kila kitu ambacho imani inashikilia. E acima de tudo, o que é que a fé nos assegura? Kwa juu ya yote nini ambacho imani inashikilia? O que a fé nos dá, nos garante? Kwa hiyo imani inatusaidia sisi kupata nini? A vida eterna. Uzima wa milele. A vida eterna. Uzima wa milele. Jesus diz: quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Yesu alisema kwamba aaminie ataokoka na asiyeamini atafanyaje? Atahukumiwa. Amina? É por isso que Hebreus faz uma gravíssima exortação. Kwa hiyo ndio maana kitabu cha Waebrania Faz uma exortação muito grave. inaongea kitu kizito sana hapa. Hebreus capítulo 3, Waebrania sura ya 3. Versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Waebrania Capítulo 3, Waebrania sura ya 3, versículo 12. Waebrania 3 mstari wa 12. Waebrania 3 Diz assim: 12. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. Waebrania sura ya 2 mstari wa 12 unasema, angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutoamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. O que é tomar precaução, meus irmãos? Nini maana ya kusema angalia ndugu yangu? É se cercar de todas as maneiras para que você não perca a fé. Ni kuzungukwa na kila kitu cha kimungu ili kutopoteza imani. Eu vou perguntar, você tem uma vida de oração? Nataka niulize kitu swali moja hapa kwamba je, una maisha ya kiroho ya sala? Sem oração, a fé ela vai para o espaço. Bila sala maisha imani inapotelea hapa hewani. Sem oração, o demônio entra na vida da pessoa. Bila sala shetani anaingia katika maisha ya mtu. Sem oração, a sedução do pecado entra no coração da pessoa. Bila sala vishawishi vya dunia vinamwingia mtu. Quanto mais se dobrou o teu problema, dobra o tempo da oração. Kadiri unavyoona kwamba una shida kubwa inaongezeka, na wewe ongeza maombi. Amém? Amina. Nós no Brasil agora iniciamos vigílias de adoração. Kule
kule Brazil wana mikesha, kuna kitu wameanzisha kinaitwa mkesha wa sala. Nós começamos à meia-noite e ficamos em adoração ao Santíssimo até 6 da manhã. Wanafanya wa mkesha wa kuabudu Ekaristi Takatifu kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Uma vez por mês. Mara moja kwa mwezi. Nós pedimos permissão ao pároco. Lakini tulimwomba paroko ruhusa. Aí o diácono expõe o Santíssimo sobre o altar. Kwa hiyo shemasa na utuwekea. E nós ficamos adorando o Senhor da meia-noite às 6 horas da manhã. Porque sem isso o demônio entra. Olha a sedução do pecado, meu irmão. Quanta gente perdendo a fé. O mundo de hoje declarou a morte de Deus. Isso foi o Papa Bento XVI que falou isso. Ele falou que o homem de hoje, o mundo de hoje declarou a morte de Deus. Kwa hiyo Papa Benedikto wa 16 alisema hivi, dunia ya leo imeshatangaza kifo cha Mungu. Mas tem problema aí. Lakini kuna shida hapa. A declaração da morte de Deus kutangaza kifo cha Mungu é a declaração da morte do homem. Kutangaza kifo cha Mungu pia hiyo tangazo é um ato suicida. Porque o homem não é dono da sua vida. A Bíblia diz que ninguém pode salvar a si mesmo. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Lembre-se de uma coisa. O dia da nossa morte está decretado. Você já se deu conta disso? O dia da sua morte já está decretado. Vai chegar o dia que cada um de nós vai estar dentro de um caixão. E não vai demorar muito, não. A vida é uma sombra que passa. A vida é um sopro. É um sopro. O problema não é a morte. O problema é o que se esconde para além das misteriosas portas da morte. Nós vivemos pela fé não só para ver os milagres. Nós vivemos pela fé, acima de tudo, para entrarmos na posse da vida eterna. Nesse exato momento, milhares de pessoas estão morrendo. E a maioria está indo para o inferno. Porque não viveu pela fé. Não se confessaram. Não acreditaram que o Padre age em persona Christi. Muita gente diz: eu me confesso com Deus e isso basta. Isto é orgulho. Porque foi Jesus quem instituiu o sacramento da confissão. Muita gente já não acredita mais na presença real de Jesus na Eucaristia. Estão buscando outras igrejas. Porque lá tem um pastor que fala bem. E renuncia ao corpo e o sangue do Senhor. Você sabe o que é a Eucaristia? É o remédio da imortalidade. É o remédio da imortalidade. Jesus diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Eu pergunto para você aqui, irmão.
Nikuulize wewe ndugu yangu ulioko mahali hapa. no dia da sua morte, Siku ya kifo chako. o que vai acontecer? Nini kinatokea? A alma se desprende do corpo Kwa sababu roho inatoka kwenye mwili. e se apresenta imediatamente diante do tribunal de Cristo. Moja kwa moja inaenda mbele ya hakimu ambaye ni Yesu Kristo. E todos nós seremos julgados primeiro. Na sisi wote tutahukumiwa kwanza. E vai ser aberto o livro da nossa vida. Na kitafungulia kitabu cha maisha yetu. E seremos julgados de acordo com o que está escrito no livro da Na vida. kuhukumiwa kulingana na ambacho kitakuwa kimeandikwa katika kitabu cha maisha Isso está yetu. escrito em Apocalipse 20. Hiyo imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura 20. E ali Jesus vai dar uma sentença para cada um de nós. Na pale Yesu atamhukumu kila mmoja wetu, O céu mbingu ou o inferno. au motoni. E vai aparecer dois portões na nossa frente. Itatokea milango miwili mbele yetu. Um portão de ouro lindíssimo, maravilhoso, Mlango wa dhahabu mzuri sana de 100 mil quilômetros de altura. ambao uko mbali kama kilomita maelfu ya kilomita. E vai aparecer um portão medonho, feio, horrível. Alafu utatokea mlango mwingine mbaya. E dentro desse portão se ouvem gritos, Kwenye huo mlango utakuwa unasikia kelele, gritos de desespero kelele na watu kukata tamaa. das almas condenadas. Itakuwa ni roho ambazo zimehukumiwa Porque não tomaram as precauções para não perder a fé. kwa sababu hawakuchukua nafasi ya kujilinda na kusudi asiingie katika moto wa milele. Queridos irmãos, Wapendwa ndugu zangu, São Paulo escreve a Timóteo dizendo, Paulo ameandika kwa Timotheo akisema, capítulo 1, versículo capítulo 2, não, primeira carta de São Paulo a Timóteo, barua ya kwanza ya mtakatifu Paulo kwa Timotheo, capítulo 2, sura ya pili, versículos 3 e 4. mstari wa 3 hadi wa 4. A vontade de Deus, pode ser? Hebu tuone tulisome Aham. hiyo. É, 1 Timóteo, Timotheo wa kwanza, capítulo 2, fungua Timotheo wa kwanza, sura Aham. ya pili, 1 Timóteo 2, 3 e 4. mstari wa 3 na wa 4. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 3 na wa 4 unasema, hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Kwamba ambaye hautaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Amina? Amina. Deus não criou o inferno para a alma humana. Mungu hajaumba Jehanamu kwa ajili ya roho ya mwanadamu. Lembre-se de uma coisa. Kumbuka kitu kimoja. Nesse exato momento, Hapa sasa hivi. agora, Muda huu sasa. milhões de almas estão no inferno. Watu roho za watu, mamilioni ya roho za watu yako motoni. E nunca mais sairão de lá. Na hata ondoka tena pale. Por toda a eternidade. Maisha yao yote milele na milele. Porque não existe mais arrependimento. Kwa sababu hakuna tena muda wa kutubu. Não existe mais confessionário no inferno. Hakuna tena kwamba mtu ataenda kuungama. Não existe mais palavra de Deus. Hakuna tena neno la Mungu. Não existe mais Eucaristia. Hakuna tena Ekaristi. Não existe mais vigília. Hakuna tena mkesha. Não existe mais jejum. Hakuna tena mfungo. Não existe mais evangelização. Hakuna tena uinjilishaji. Não existe mais grupo de oração. Hakuna tena grupu la sala. Não existe mais congamano. Hakuna tena kongamano. Acabou o tempo. Kwa hiyo muda umekwisha. Ah, meus irmãos, Ngoja ndugu que zangu. tristeza. Yaani Que tristeza a pessoa ouvir da boca de Jesus: ide maldito para o fogo eterno. Ni huzuni, itakuwa huzuni kubwa. Unasikia sauti ya Yesu anakuambia nenda katika moto wa milele. E saber que nunca mais sairá do inferno. Unajua kwamba hutatoka mle tena. Passa 1 milhão de anos. Hata itapita mamilioni ya miaka. Passa 1 bilhão de anos. Mabilioni ya miaka. Passa 1 trilhão de anos. Matrilioni ya miaka. E
nunca mais vai sair de Aí lá. hutatoka tena huko, Nunca mais. haitatokea. E vai sofrer eternamente Watateseka milele na milele, torturas horríveis watakuwa mateso mabaya por toda a eternidade. milele na milele. Por outro lado, meus irmãos, Kwa upande mwingine, ndugu zangu, aqueles que viveram pela fé, wale walioishi kwa imani, aqueles que amaram a Deus acima de todas wale as ambao coisas, walimpenda Mungu kuliko kitu chochote, aqueles que obedeceram a esta palavra, wale ambao walitii neno hili hapa, aqueles que morreram para o pecado, wale ambao walifia dhambi, aqueles que confessaram seus wale pecados, ambao walikuwa wanaungama dhambi zao, aqueles que tomaram o corpo do Senhor, wale ambao walipokea walishiriki mwili wa Kristo, aqueles que usaram dos bens deste mundo para o reino de Deus, wale ambao walitumia mali zao kwa ajili ya utukufu na ufalme wa mbinguni, entrarão naquele portão de ouro. wataingia katika ule mlango wa dhahabu. E lá vai estar Nossa Senhora, Na pale atakuwepo mama lá vai Maria, estar São José, atakuwepo mtakatifu Yosefu, lá vai estar Josefina Baquita, atakuwepo Josefina Batista, vai estar Santo Agostinho, atakuwepo mtakatifu Agustino, santos africanos, watakatifu wote wa Afrika, lá vai estar São João Paulo II, atakuwepo mtakatifu Paulo, e lá vai estar, e lá vai estar os milhões de anjos watakuwepo mamilioni ya malaika, tocando trombeta, watakuwa wanapiga porque chegou uma alma salva. Porque chegou uma alma salva. kwa sababu imeingia pale roho ambayo imeokoka. E por toda a eternidade, Na meus maisha irmãos, milele, você vai morar em palácios, utaenda kuishi maisha mazuri, ruas de ouro, barabara ni za dhahabu, mar de cristal. maji yako meupe. Todo dia vai ser uma comida diferente. Kila siku na chakula tofauti, Todo dia vai ser uma música diferente. kila siku na muziki tofauti, Cada novo dia será um cenário diferente. kila kitu kitakuwa kitu kizuri. Irmão, sabe o que é o céu? Hivi unajua nini maana ya mbingu? É conhecer a Deus Ni kumjua Mungu sem jamais chegar a conhecê-lo. bila kuacha kumjua. Nem mesmo uma eternidade Hata milele, é suficiente para conhecer a Deus. yani hata umilele hautoshi kumjua Por Mungu. toda a eternidade, Kwa milele na por milele, toda a eternidade, milele na milele. você terá delícias, Wewe festa, kule kutakuwa na sherehe, gozos. kutakuwa na vitu vizuri. Você vai ter coisas que olhos jamais viram, Utaona vitu ambavyo hata macho hajawahi kuona, ouvidos jamais ouviram, masikio hajawahi kusikia, por toda a eternidade. kwa milele na E milele. não vai ter mais conta para pagar. Hata utakuwa tena, sio muda tena wa kulipa bili zako, Não vai ter mais político corrupto. hata hakutakuwa tena na wanasiasa ambao wabovu, Não vai ter mais pernilongo. hakutakuwa na mbu, Não vai ter mais morte. hakutakuwa na kifo, Não vai ter mais diabo para atazanar a gente. hakutakuwa tena na shetani ambaye anatesa watu. Será a felicidade plena. Itakuwa ni furaha tu. Por toda a eternidade. 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 Por toda a eternidade. Milele na milele. Vale a pena ou não vale? Inafaa haifai? Dar a vida pelo Evangelho? Vale ou não vale a pena dar a vida pelo Evangelho? Inafaa kutoa maisha kwa ajili ya Injili? Tem gente aqui tem gente muito rica no mundo Kuna watu matajiri sana hapa duniani, que tem 100 carros na garagem. nakuta na magari hata 100 hapo garage. Tem mulheres que têm 4.000 pares de sapato em Na casa. wanawake ambao wana viatu hata 8,000. Tem homens muito ricos que têm 100 mulheres à sua Na disposição. watu matajiri ambao hata wana wanawake 100. Mas no dia da morte, Lakini siku ya kifo, o que isso vai valer? hiyo itakuwa na maana gani? Vai servir para condenar a pessoa. Hiyo itamsaidia kumhukumu huyo mtu. Por isso que Jesus diz: acumulai tesouros no céu onde os ladrões não roubam. Ndio maana Yesu akasema kwamba wekeni hazina zenu mbinguni, mahali ambapo nondo wala kutu hazifiki. Amina? Amina. Queridos, meus amados, Ndugu zangu, eu vou terminar agora, nataka nimalizie sasa. senão o Daniel vai me jogar lá no mar. Bila hivyo Daniel atamtupa kule ndani baharini. Queridos, Wapendwa, não deixe passar a graça de Deus. msiache neema ya Mungu iwapite. Tome uma decisão. Chukua hatua. Seja sério. Uwe yani kuwa serious. Deus é muito sério
nas suas promessas. Mungu yuko serious sana kwa na ahadi. Ele leva extremamente a sério a sua palavra. Anachukulia kwa undani sana neno lake. Sejamos nós também sérios. Basi tuwe serious sana. Está faltando seriedade. Yaani mara nyingi hatuko serious, ndio inakosekana hiyo. Está faltando fé. Kwa hiyo imani inakosekana. Começa a viver pela fé. Anza kuishi kwa imani. Começa a viver esta palavra. Anza kuishi ili neno. Para encerrar, meus irmãos, Kwa kumalizia ndugu zangu. a Bíblia diz, Neno anasema felizes os que temem o Senhor e os que andam em seus caminhos. Zaburi. Pode fazer a tradução livre? Felizes os que temem o Senhor. Tá bom, querido. Tá bom. Naomba nisome 127. Zaburi ya 127. 127 Zaburi. Fungua Zaburi. Salmo 127, versículo 1. 127. Deixa eu te ajudar. Tô vendo, né? Salmo 127, versículo 1. Fungua Zaburi ya 127. Diz: Kuanzia mstari wa kwanza. felizes os que temem o Senhor e os que andam em seus caminhos. Ou é o 128, pode ser também. Pode ser o 120, mais para frente, né? Sim. Aqui, ó. Felizes os que temem o Senhor. 128, sorry. 128. Inasema, heri kila mtu amchaye Bwana aendaye katika njia yake. Irmão, Ndugu zangu, ande nos caminhos do Senhor tembea katika njia za Bwana e tu serás feliz. na utakuwa Nesta vida katika maisha haya e por toda a eternidade. na katika maisha milele na milele. Andar nos caminhos do Senhor Tembea katika njia za Mungu é viver pela fé. na kuishi kwa imani. Louvado seja nosso Senhor Jesus Tumsifu Cristo. Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Amém. Kristo. Milele, amém. Vamos ficar de pé, Na tusimame wote. fazer uma breve oração. Nataka niombe kwa kifupi. Senhor Jesus Cristo, Bwana Yesu Kristo. pode repetir comigo. Senhor Jesus Cristo, Naomba turudie kwa pamoja. Bwana Yesu Kristo. eu vos peço perdão Leo na kuomba msamaha por ter duvidado da vossa palavra, kwa kutokuamini neno lako. eu vos peço perdão, Senhor, Naomba msamaha Bwana Yesu por ter duvidado do teu plano para minha vida. kwa kutoamini mpango wako katika maisha yangu. Eu me arrependo, Senhor, Ninatubu Bwana Yesu de ter desprezado as vossas ofertas, de ter rejeitado as vossas ofertas. kwa kukataa matakwa yako. Senhor, Bwana Yesu, eu renuncio a Satanás. namkataa shetani, Eu renuncio ao pai da mentira. namkataa baba wa uongo. Eu coloco toda a minha fé na tua palavra. Naweka imani yangu yote katika neno lako. A partir de hoje, Senhor, Kuanzia leo Bwana Yesu, a minha vontade mapenzi yangu é cumprir a tua vontade. ni kutimiza mapenzi yako. Derrama sobre mim o teu espírito, Senhor. Nimwagie juu yangu, shusha juu yangu Roho Mtakatifu. Eu te peço a graça, Senhor, Na kuomba neema Bwana Yesu, de submeter a minha humana vontade ambayo itanisaidia kuondoa hali ya binadamu à tua divina vontade. na nilete katika mapenzi yako matakatifu. Senhor Jesus, Bwana Yesu, eu coloco diante de ti naweka mbele yako, todas as minhas preocupações. naweka mambo yangu yote ambayo yananisumbua. Tu és o meu bom pastor, Jesus, Wewe ni mchungaji wangu mwema Bwana Yesu, e nada me faltará. na hakuna nitakachokosa. Dá-me a graça, Senhor, Nipe neema Bwana,
de morrer em santidade. nife katika utakatifu. Eu quero, Senhor, Nataka Bwana entrar pelo portão do céu, kuingia katika mlango wa mbinguni em nome de Jesus. katika jina la Yesu. Amém. Amina. Asante. Piga tena makofi katika jina la Yesu Kristo.